Uma mulher solitária encontra coragem para enfrentar seu passado doloroso. Um homem viúvo aceita um pedido inusitado que mudará ambas as suas vidas. Uma reunião escolar se torna o palco de uma transformação inesperada que revelará conexões impossíveis de explicar. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O som da chuva batendo no telhado da pequena padaria ecoava pelo ambiente vazio, criando uma melodia melancólica que acompanhava os pensamentos de Olivia. Eram quase 7 da noite e ela havia dispensado o último funcionário há 1 hora, preferindo ficar sozinha, para organizar os pães do dia seguinte. Suas mãos trabalhavam no ritmo automático de quem repetia os mesmos gestos há anos, moldando a massa com precisão mecânica, mas sua mente estava longe dali. O envelope amarelado repousava sobre o balcão principal, conspícuo em sua simplicidade irritante. 10º ano consecutivo que aquilo chegava até ela. 10º ano que ela olhava para aquelas letras douradas impressas, reunião de formandos do Colégio São Francisco, e sentia o estômago se contrair numa mistura de ansiedade e raiva antiga. 10º ano que ela amassava o convite e o jogava no lixo, para depois pescá-lo de volta no meio da madrugada, alisando as dobras com os dedos trêmulos. Olivia parou de amassar a massa e limpou as mãos no avental. Aos 32 anos, ela havia construído uma vida previsível e segura naquela cidade do interior, onde todos a conheciam como a confeiteira gentil que fazia os melhores pães de açúcar da região. Era uma existência que ela havia escolhido deliberadamente após anos de rejeição e humilhação durante a adolescência. Aqui, ninguém se lembrava da garota rechonchuda e tímida que era alvo constante de piadas cruéis. Aqui, ela era apenas Olivia, a dona da padaria que sempre sorria e nunca incomodava ninguém. Mas o convite chegava todo ano como um fantasma persistente, lembrando-a de tudo que ela havia tentado esquecer. As palavras sussurradas nos corredores, os risos abafados quando ela passava, os olhares de desdém que a seguiam como sombras. Chiara, a líder do grupo mais popular, que encontrava formas cada vez mais criativas de fazer Olivia se sentir invisível e inadequada ao mesmo tempo. A campainha da porta soou suavemente, tirando-a de seus devaneios. Olivia ergueu os olhos e sentiu o coração dar uma pequena acelerada, como sempre acontecia quando Marco aparecia. Ele entrava na padaria quase todos os dias no mesmo horário, sempre solicitando o mesmo pão francês e a mesma garrafa de água, sempre pagando com troco contado, sempre agradecendo com um aceno de cabeça respeitoso antes de partir. Marco era um homem de gestos econômicos e palavras ainda mais raras, alto, moreno, com as mãos calejadas de quem trabalhava com ferro e solda. Ele carregava uma tristeza quase palpável nos olhos escuros. Olivia sabia, pelos comentários discretos dos vizinhos, que ele havia perdido a esposa alguns anos atrás e criava sozinho uma filha pequena. Ela também sabia que ele possuía uma oficina de serralheria a 3 quadras dali e que sua reputação na cidade era impecável. Um homem trabalhador, honesto e reservado. "Boa noite, Marco", ela disse, forçando um sorriso enquanto se dirigia ao balcão. "O de sempre?" Ele assentiu, mas desta vez seus olhos se demoraram um pouco mais no rosto dela. Olivia sentiu as bochechas esquentarem e desejou ter pensado em se maquiar antes de vir trabalhar. Não que fizesse diferença, ela estava certa de que um homem como Marco jamais olharia para ela de forma diferente. Homens como ele não se interessavam por mulheres, como ela. Enquanto embrulhava o pão, Olivia não pôde deixar de notar como Marco parecia particularmente cansado naquela noite. Havia uma tensão em seus ombros que geralmente só aparecia quando ele estava preocupado com algo. Ela queria perguntar se estava tudo bem, mas não tinha coragem. Eles nunca haviam trocado mais do que as palavras necessárias para a transação comercial. "São R$ 4, ela disse, estendendo o embrulho. Marco pegou o dinheiro no bolso, mas hesitou antes de entregá-lo. Seus olhos se desviaram para o convite amassado sobre o balcão e Olivia sentiu o sangue subir ao rosto. Rapidamente, ela virou o envelope de cabeça para baixo, mas era tarde demais, ele já havia visto.
Reunião de escola? Marco perguntou, e sua voz tinha um tom quase gentil que ela nunca havia escutado antes. É bobagem, Olivia murmurou, pegando o convite e guardando-o embaixo do balcão com movimentos nervosos. Eu nem vou, nunca vou. Marco a observou por um momento, e Olivia teve a estranha sensação de que ele estava vendo algo que ela não queria que fosse visto. Havia uma compreensão silenciosa em seu olhar, como se ele reconhecesse nela algo familiar. Às vezes é bom enfrentar o passado, ele disse finalmente, colocando o dinheiro sobre o balcão. Mas entendo que nem sempre é fácil. Olivia ficou surpresa com a profundidade do comentário. Era a frase mais longa que ele já havia dirigido a ela, e havia algo na forma como ele a disse que sugeria experiência pessoal com fantasmas do passado. Você já fez isso? Enfrentar o passado? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Marco pegou o embrulho e a garrafa d'água, mas não se dirigiu imediatamente para a porta. Ele ficou parado ali por alguns segundos, como se estivesse pesando suas palavras. Algumas vezes, não temos escolha, ele respondeu. Outras vezes a escolha é nossa. O difícil é saber qual é qual. E com isso ele se foi, deixando Olivia sozinha com seus pensamentos e com a sensação perturbadora de que aquela conversa havia significado muito mais do que as palavras que foram ditas. Ela ficou olhando pela vitrine enquanto Marco caminhava pela rua mal iluminada, suas passadas firmes e decididas, mesmo na escuridão. Havia algo reconfortante em sua presença, uma solidez que contrastava com a turbulência que ela sentia por dentro. Por um momento louco, ela imaginou como seria ter alguém como ele, ao seu lado na reunião de formandos. Alguém cuja simples presença fizesse as pessoas pensarem duas vezes antes de desrespeitá-la. Mas a fantasia durou apenas alguns segundos antes que a realidade a trouxesse de volta à terra. Homens como Marco não se interessavam por mulheres como ela. Eles não fingiam ser namorados de confeiteiras solitárias para impressionar ex-colegas cruéis. Eles tinham suas próprias vidas, seus próprios problemas, suas próprias dores para carregar. Olivia suspirou e voltou a atenção para a massa que havia abandonado. O trabalho sempre foi seu refúgio, a atividade que acalmava sua mente quando os pensamentos se tornavam pesados demais para suportar. Ela perdeu-se no ritmo hipnótico de sovar e moldar, tentando empurrar as memórias de volta para o canto escuro da mente onde costumavam ficar guardadas. Mas naquela noite, elas se recusavam a cooperar. As lembranças vinham em ondas, Chiara rindo alto quando Olivia tropeçou na escada da escola, espalhando seus livros pelo chão. Os sussurros venenosos sobre seu peso, suas roupas, sua família humilde. O dia em que ela finalmente juntou coragem para declarar seus sentimentos para o garoto de que gostava. Apenas para descobrir que tudo havia sido uma aposta cruel arquitetada pelo grupo popular. Cada memória era como uma pequena facada reabrindo feridas que ela pensava terem cicatrizado. Aos 17 anos, ela havia jurado para si mesma que nunca mais se colocaria numa posição de vulnerabilidade assim. Ela construiria uma vida onde fosse respeitada pelo seu trabalho, onde pudesse controlar quem entrava e saía de seu mundo, onde as pessoas a tratassem com cortesia básica, porque precisavam dela. E havia funcionado. Por 15 anos, havia funcionado perfeitamente. Até que aquele maldito convite chegava, lembrando-a de que por mais que ela houvesse mudado por fora, por dentro ainda era aquela adolescente assombrada que se escondia nos banheiros da escola para chorar em silêncio. Olivia terminou de preparar a massa e colocou tudo na geladeira industrial. A padaria estava pronta para o dia seguinte, mas ela não estava pronta para ir para casa. Sua pequena casa, 3 quadras dali, seria silenciosa demais naquela noite, dando espaço demais para que os fantasmas dançassem livremente em sua mente. Ela se serviu de uma xícara de café que havia sobrado da tarde e se sentou numa das pequenas mesas da padaria, olhando pela janela para a rua vazia. A chuva havia parado, deixando as calçadas brilhantes sob a luz amarelada dos postes. Era uma noite bonita, do tipo que deveria trazer paz e contemplação,
Mas tudo o que Olivia sentia era um peso crescente no peito. Pela primeira vez em anos, ela se pegou questionando suas escolhas. Será que havia sido covardia não ir às reuniões anteriores? Será que fugir do passado havia sido a escolha certa ou apenas a mais fácil? E será que continuar fugindo a faria sentir-se melhor ou pior sobre si mesma? O café estava amargo, mas ela continuou bebendo, usando a pequena dor física para distrair da dor emocional que crescia dentro dela. Do lado de fora, um gato atravessou a rua correndo, provavelmente procurando abrigo do frio da noite. Olivia invejou sua liberdade, sua capacidade de simplesmente correr quando as coisas ficavam desconfortáveis. Ela tirou o convite do esconderijo embaixo do balcão e o alisou sobre a mesa. As letras douradas pareciam zombar dela na luz fraca da padaria. Reunião de formandos do Colégio São Francisco. 15 anos de formatura. 15 anos. Uma vida inteira havia se passado desde que ela saiu daquelas portas pela última vez, jurando nunca mais olhar para trás. Mas talvez fosse hora de olhar. Talvez fosse hora de provar para si mesma que ela havia se tornado mais forte, que aquelas pessoas não tinham mais poder sobre ela. Ou talvez fosse hora de descobrir que elas ainda tinham, e finalmente fazer as pazes com isso. A decisão se formou lentamente em sua mente, como uma névoa que gradualmente se dissipa, para revelar uma paisagem assustadora, mas inevitável. Ela iria à reunião, mas a ideia de ir sozinha a fazia sentir fisicamente doente. Precisava de alguém ao seu lado, alguém que a fizesse sentir-se menos vulnerável, menos exposta. Olivia olhou pela janela novamente e viu a silhueta de Marco passando do outro lado da rua, provavelmente voltando de buscar a filha na casa da vizinha que cuidava dela enquanto ele trabalhava até tarde. Havia algo em seus movimentos que sugeria o mesmo tipo de solidão que ela conhecia tão bem. Dois solitários passando um pelo outro na escuridão, cada um carregando seus próprios fardos invisíveis. Uma ideia absurda começou a tomar forma em sua mente. Tão absurda que ela a afastou imediatamente, mas ela voltou, mais persistente, a cada tentativa de ignorá-la. Seria impossível. Seria constrangedor além da imaginação. Seria a coisa mais corajosa que ela já havia considerado fazer na vida. Olivia terminou o café e lavou a xícara, seus movimentos deliberados e cuidadosos, enquanto sua mente corria em círculos frenéticos. Ela trancou a padaria e caminhou lentamente para casa, sabendo que não conseguiria dormir naquela noite. Haveria horas para pensar, para pesquisar os prós e contras de uma decisão que poderia mudar tudo ou destruir a pouca dignidade que lhe restava. Mas enquanto caminhava pela rua vazia, com o convite dobrado cuidadosamente em seu bolso, Olivia sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação vertiginosa e aterrorizante da possibilidade. A possibilidade de que, talvez apenas talvez, ela pudesse ser mais corajosa do que imaginava. A noite havia sido longa e insone para Olivia. Ela passou horas deitada na cama, encarando o teto, enquanto 1000 cenários diferentes se desenrolavam em sua mente. A cada hora que passava, a ideia que havia germinado na padaria crescia mais e se tornava mais real, mais assustadora e, ao mesmo tempo, mais irresistível. Quando o despertador tocou às 5 da manhã, ela já estava acordada há 2 horas, sentada na cozinha com uma xícara de chá frio nas mãos, observando o convite que havia colocado sobre a mesa. A luz da madrugada filtrava pelas cortinas, dando um tom dourado suave ao papel, que agora parecia menos ameaçador e mais como uma oportunidade esperando para ser aproveitada. Olivia se vestiu com cuidado especial naquela manhã, escolhendo uma blusa azul marinho que realçava seus olhos e uma calça que a deixava confortável, mas apresentável. Ela se maquiou levemente, algo que raramente fazia para trabalhar, e prendeu os cabelos castanhos num coque solto que emoldurava seu rosto de forma suave. Se ia fazer aquilo, faria com a melhor versão de si mesma que conseguisse reunir. O caminho até a padaria pareceu mais curto que o usual. Seus pés se moviam com uma determinação que contrastava com a ansiedade
que crescia em seu estômago. Ela sabia que Marco costumava passar pela padaria por volta das 7h30, sempre a caminho de deixar a filha na escola antes de abrir a oficina. Teria apenas uma janela pequena de oportunidade para abordá-lo, e se perdesse, talvez nunca mais reunisse coragem suficiente. A manhã na padaria transcorreu numa mistura surreal de rotina normal e expectativa intensa. Olivia preparou os pães, atendeu os primeiros clientes, organizou a vitrine, mas tudo isso parecia acontecer em câmera lenta, como se o tempo conspirasse contra ela. Cada vez que a campainha tocava e não era Marco quem entrava, seu coração dava uma pequena pancada de decepção misturada com alívio. Às 7h20, ela viu a silhueta familiar se aproximando pela rua. Marco caminhava com Ana, sua filha de 7 anos, que dava pequenos pulinhos ao lado dele, enquanto falava animadamente. A menina era uma versão em miniatura do pai, com os mesmos cabelos escuros e os mesmos olhos expressivos, mas onde ele carregava melancolia, ela irradiava uma energia contida que sugeria uma natureza naturalmente alegre, temporariamente abafada pelas circunstâncias da vida. Olivia havia visto Ana algumas vezes na padaria, sempre tímida e colada ao pai, mas havia uma ocasião específica que ficara gravada em sua memória. Alguns meses atrás, enquanto Marco pagava sua compra, Ana havia se aproximado da vitrine de doces e ficado olhando com os olhos brilhantes para um biscoito decorado em formato de princesa. Olivia, num impulso, havia embrulhado o doce e oferecido para a menina, que aceitou com um sorriso tímido mas radiante, sussurrando um obrigada quase inaudível antes de se esconder atrás do pai novamente. O coração de Olivia disparou quando eles se aproximaram da porta da padaria. Era agora ou nunca. Ela respirou fundo, alisou o avental e se posicionou atrás do balcão, tentando parecer casual enquanto suas mãos tremiam imperceptivelmente. A campainha tocou e Marco entrou com Ana. A menina acenou timidamente para Olivia, que retribuiu com um sorriso genuíno, que por um momento a fez esquecer sua ansiedade. "Bom dia", Marco disse, dirigindo-se ao balcão com sua postura habitual de educação respeitosa. "Bom dia, Marco." "Ana." Olivia incluiu a menina no cumprimento, notando como os olhos dela se iluminaram ao ser reconhecida pelo nome. "O de sempre?" Olivia perguntou, mas sua voz saiu um pouco mais aguda que o normal. Ela pigarreou discretamente e repetiu a pergunta num tom mais controlado. Marco assentiu, mas desta vez Ana se adiantou. "Papai, posso pegar um daqueles biscoitos de coração?" Ela perguntou, apontando para a vitrine com uma expressão esperançosa. Marco hesitou, e Olivia viu a guerra interna que se desenrolava em seu rosto. Ela sabia que ele era cuidadoso com gastos, não por avareza, mas pela responsabilidade de sustentar uma filha sozinho. Antes que ele pudesse responder, Olivia se adiantou. "Na verdade, eu estava testando uma receita nova e preciso de opiniões honestas." Ela mentiu naturalmente. "Ana, você poderia me fazer um favor e experimentar um biscoito para me dizer o que acha?" Os olhos da menina se arregalaram de surpresa e prazer. Marco olhou para Olivia com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo que ela não conseguiu identificar. "Pode, papai?" Ana perguntou, praticamente saltitando de ansiedade. "Se a Olivia está pedindo sua ajuda, acho que sim", Marco respondeu. E pela primeira vez desde que ela o conhecia, Olivia viu um sorriso genuíno iluminar seu rosto. Olivia embalou o biscoito com cuidado especial e o entregou para Ana, que o segurou como se fosse um tesouro. "Você vai ter que me contar depois se ficou bom, está bem?" Ana assentiu vigorosamente e mordeu o biscoito, fechando os olhos para saborear melhor. "Está delicioso. Muito, muito bom." O momento de leveza e alegria que se criou ali fez Olivia quase esquecer seu plano original. Quase. Mas quando Marco se dirigiu para a porta com Ana, ela soube que não poderia deixar a oportunidade passar. "Marco!" ela chamou, sua voz saindo num tom mais alto que pretendia. Ambos se viraram para olhá-la. Você poderia voltar sozinho depois de deixar Ana na escola? Eu preciso conversar com você sobre algo." Marco franziu ligeiramente a sobrancelha, mas assentiu. "Claro."
Tem algum problema? Não é problema. É sobre um favor que eu gostaria de pedir. A curiosidade apareceu nos olhos de Marco, mas ele apenas acenou em concordância antes de sair com Ana, que acenou entusiasticamente para Olivia através da vitrine. Os 45 minutos seguintes passaram numa velocidade torturante. Olivia tentou se manter ocupada organizando coisas que já estavam organizadas, limpando superfícies que já estavam limpas, reorganizando produtos que já estavam perfeitamente arrumados. Ela ensaiou mentalmente o que iria dizer mudando as palavras 1000 vezes, tentando encontrar uma forma de soar menos desesperada do que se sentia. Quando Marco finalmente voltou, Olivia estava limpando pela terceira vez o mesmo balcão. Ela parou o que estava fazendo e se virou para ele, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Então, Marco disse, se aproximando do balcão, sobre o que você queria conversar. Olivia respirou fundo. Era agora. Não havia mais como voltar atrás. É meio estranho o que eu vou pedir, ela começou, suas palavras saindo atropeladas. E eu entendo completamente se você achar que é loucura e quiser dizer não, porque realmente é uma coisa muito... Olivia, Marco a interrompeu gentilmente. Respira. Pode falar. A gentileza em sua voz quase a fez desistir. Era tão mais fácil continuar sendo apenas a confeiteira que ele comprava pão, a mulher invisível que não incomodava ninguém. Mas o convite estava queimando em seu bolso como um lembrete constante de todas as oportunidades que ela havia deixado passar por medo. Tem uma reunião de formandos da minha escola, ela disse rapidamente antes que perdesse a coragem. Sábado que vem, e eu nunca fui em nenhuma porque... Ela parou, percebendo que estava prestes a revelar muito sobre seus traumas passados para um homem que mal conhecia. Marco esperou pacientemente, sem pressioná-la a continuar. Porque as pessoas não eram muito gentis comigo na escola. Ela finalmente admitiu, olhando para suas mãos. E eu sempre tive medo de ir sozinha e passar pelos mesmos constrangimentos de novo. E você quer que eu vá com você? Marco completou, sua voz sem julgamento. Olivia ergueu os olhos, surpresa com a facilidade com que ele havia compreendido. Não como um encontro real, ela se apressou a esclarecer. Só para fingir. Para que eu não pareça tão sozinha e patética. Marco ficou em silêncio por um longo momento, e Olivia sentiu o rosto esquentar de vergonha. Era exatamente o que ela havia temido. Ele pensaria que ela era desesperada e perturbada. Ela já estava abrindo a boca para dizer que estava apenas brincando, que podia esquecer o assunto inteiro quando ele falou. Você não é patética, Olivia. Ela piscou surpresa. E eu aceito. Por um momento, ela achou que havia escutado errado. Você aceita? Sim. Marco colocou as mãos no balcão, se inclinando ligeiramente para a frente. Todos. Precisamos enfrentar nossos fantasmas de vez em quando, e às vezes é mais fácil quando não estamos sozinhos. Olivia sentiu os olhos se encherem de lágrimas de alívio e gratidão. Você tem certeza? Não quero que se sinta obrigado só porque... Não me sinto obrigado, Marco a interrompeu suavemente, e para ser honesto, há muito tempo não saio de casa para algo que não seja trabalho ou cuidar da Ana. Talvez seja bom para mim também. Havia algo na forma como ele disse isso que sugeriu camadas de significado que Olivia não conseguiu decifrar completamente. Mas não importava. Ele havia dito sim. Realmente havia dito sim. Eu não sei como te agradecer, ela murmurou. Não precisa agradecer. Só me diga o que preciso saber. Horário, local, como devo me vestir? É no Hotel Central, sábado às 8 da noite. É formal, então. Terno, eu acho. Olivia sentia como se estivesse flutuando. E eu preciso te contar algumas coisas sobre as pessoas que vão estar lá, para você entender melhor a situação. Marco assentiu. Que tal conversarmos com mais calma amanhã, depois que eu deixar Ana na escola? Sim, perfeito. Olivia sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Marco se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Olivia? Sim?
Aqueles biscoitos que você deu para Ana, eles realmente estavam deliciosos. Você não precisava inventar que estava testando receitas. Olivia sentiu o rosto esquentar, mas desta vez não de vergonha e sim de algo mais próximo do prazer. Como você sabia? Porque você sempre faz os melhores doces da cidade. Todo mundo sabe disso. E com isso ele saiu, deixando Olivia sozinha com um sorriso no rosto e uma sensação nova e estranha de esperança florescendo em seu peito. Pela primeira vez em 15 anos, ela estava ansiosa pela chegada de sábado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia como se talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes do que sempre foram. E pela primeira vez, desde que recebera aquele convite, ela não sentia medo do passado, mas curiosidade sobre o que o futuro poderia reservar. A manhã na padaria transcorreu num ritmo diferente depois disso. Os clientes habituais notaram que ela estava mais sorridente, mais leve, embora nenhum deles soubesse o porquê. Olivia trabalhou com uma energia nova, uma sensação de propósito que há muito tempo estava adormecida. Quando chegou a hora de fechar a padaria, ela se deu conta de que havia passado o dia inteiro sem sentir aquele peso familiar no peito. Pela primeira vez em anos, ela estava vivendo no presente ao invés de fugir do passado, e a diferença era extraordinária. Enquanto caminhava para casa sob o céu estrelado, Olivia permitiu-se imaginar como seria sábado. Como seria entrar naquele salão de hotel, não como a menina assombrada que uma vez foi, mas como a mulher que havia se tornado, acompanhada por um homem que havia escolhido estar ao seu lado. O pensamento a fazia sentir simultaneamente corajosa e aterrorizada, mas pela primeira vez a coragem estava ganhando. Os 5 dias que se seguiram passaram numa montanha-russa de emoções para Olivia. Pela manhã, ela acordava cheia de determinação e confiança, mas à medida que o dia avançava, a ansiedade começava a crescer, até que na hora de dormir ela se perguntava se não havia cometido o maior erro de sua vida. Marco apareceu na padaria no dia seguinte, conforme combinado, e eles conversaram por quase 1 hora depois que ela dispensou os funcionários. Olivia contou sobre Chiara e seu grupo, sobre as humilhações que sofrera, sobre como havia construído uma vida deliberadamente pequena e segura para se proteger. Marco escutou sem julgamento, fazendo perguntas ocasionais que mostravam que estava realmente prestando atenção. "E agora você quer provar alguma coisa para elas?" ele perguntou quando ela terminou de falar. Olivia pensou por um momento. "Não sei se é para elas ou para mim. Talvez as 2 coisas." Marco assentiu lentamente. "Entendo." Havia algo na forma como ele disse isso que fez Olivia perceber que ele realmente entendia, num nível mais profundo do que ela havia esperado. "Você também tem fantasmas para enfrentar", ela disse. Não era uma pergunta. "Todo mundo tem", Marco respondeu, mas não elaborou, e Olivia não insistiu. Ela estava grata demais por ele ter concordado em ajudá-la para pressionar por confidências que ele não estava pronto para compartilhar. Eles combinaram que Marco passaria para buscá-la às 7h30 de sábado. Olivia disse que usaria um vestido azul marinho que havia comprado anos atrás para um casamento, mas nunca mais havia usado. Marco disse que tinha um terno escuro que serviria perfeitamente. "Existe alguma história que precisamos combinar?" Olivia perguntou, sentindo-se simultaneamente adulta e adolescente por estar planejando aquela farsa. "Vamos manter simples", Marco sugeriu. "Estamos saindo há alguns meses, nos conhecemos na padaria. Você conhece minha filha. Tudo verdade, tecnicamente falando." Olivia assentiu, apreciando a simplicidade da abordagem. Quanto menos mentiras eles precisassem contar, melhor. Na sexta-feira, Olivia fechou a padaria mais cedo e foi ao salão de beleza local. Era algo que ela raramente fazia, preferindo cuidar dos próprios cabelos em casa, mas queria se sentir especial para a noite seguinte. A cabeleireira, uma mulher tagarela chamada Rosie, fez 1000 perguntas sobre o evento especial que Olivia mencionou vagamente, mas ela conseguiu desviar das perguntas sem revelar muito. Quando saiu do salão, com os cabelos lavados, cortados
E arrumados num penteado elegante, mas não excessivamente formal, Olivia se sentiu como uma versão melhor de si mesma. Passou na farmácia para comprar uma maquiagem mais sofisticada do que estava acostumada a usar, e quando chegou em casa, permitiu-se um momento de fantasia diante do espelho. A mulher que a olhava de volta não era a adolescente insegura de 15 anos atrás. Havia maturidade em seus traços, uma serenidade que vinha da experiência de construir uma vida independente e bem-sucedida. Seus olhos ainda carregavam uma doçura natural, mas havia também uma força ali que ela não se lembrava de ter antes. Sábado chegou ensolarado e claro, como se o universo estivesse conspirando para que tudo corrasse bem. Olivia passou o dia numa mistura de preparativos práticos e ataques de pânico momentâneos. Ela experimentou o vestido 3 vezes para ter certeza de que ficava bem, testou diferentes combinações de maquiagem e mudou de sapato pelo menos 5 vezes antes de se decidir pelo par preto de salto médio, que era elegante sem ser exagerado. Às 5 da tarde, ela começou a se arrumar de verdade. O banho foi longo e relaxante, com sais aromáticos que uma cliente havia dado de presente e que ela guardava para ocasiões especiais. Ela se maquiou com cuidado, destacando os olhos com um tom dourado suave que realçava seu tom de pele, e aplicou um batom rosé que dava cor aos lábios sem ser chamativo demais. O vestido azul marinho caiu perfeitamente em seu corpo. Havia uma elegância discreta no corte que valorizava sua silhueta sem ser revelador demais. Olivia se olhou no espelho de corpo inteiro do quarto e, pela primeira vez em anos, gostou do que viu. Não era a mulher mais bonita do mundo, mas era uma versão linda de si mesma, e isso era mais do que suficiente. Às 7h20, ela escutou uma batida suave na porta. Seu coração disparou. Marco havia chegado. Ela respirou fundo, pegou a bolsa pequena que havia escolhido para a ocasião e foi abrir a porta. A visão que a recebeu a fez parar de respirar por um momento. Marco estava irreconhecível. O terno escuro, bem cortado, embora claramente não novo, transformava completamente sua aparência. Os cabelos estavam penteados com gel, a barba aparada com precisão, e ele usava uma gravata azul que combinava perfeitamente com o vestido dela, como se tivessem planejado. Mas o que mais a impressionou foi a expressão em seu rosto. Havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca havia visto antes, como se ele também estivesse fora de sua zona de conforto, como se aquela noite significasse algo para ele também. Você está linda, Marco disse, e havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração de Olivia acelerar. Você também está muito elegante, ela respondeu, sentindo as bochechas esquentarem. Eles ficaram parados na soleira da porta por alguns segundos, se olhando como se fossem 2 pessoas se vendo pela primeira vez. Havia algo no ar, entre eles, uma tensão diferente da ansiedade sobre a noite que os esperava. Pronta? Marco perguntou finalmente. Olivia assentiu, trancou a porta e caminhou ao lado dele em direção ao carro. Era um sedã escuro, mais velho, mas bem cuidado, como tudo na vida de Marco. Ele abriu a porta do passageiro para ela, um gesto de cavalheirismo que a fez se sentir especial e cuidada. Durante o trajeto para o hotel, eles conversaram pouco. Olivia estava nervosa demais para manter uma conversa fluida, e Marco parecia entender, respeitando seu silêncio. Ocasionalmente ele fazia um comentário sobre algo que viam na rua, ou perguntava se ela estava bem, mas principalmente ele apenas dirigia, uma presença tranquila e solidária ao seu lado. Olivia, Marco disse quando estavam a 2 quadras do hotel, você não precisa provar nada para essas pessoas. Você já provou para si mesma que é mais forte do que elas imaginaram que você seria. As palavras dele atingiram algo profundo no coração de Olivia. Ela virou para olhá-lo, vendo a sinceridade em seus olhos escuros. Obrigada, ela murmurou. Por tudo isso, por estar aqui, por entender, por... Não precisa agradecer. Marco a interrompeu gentilmente. Estamos nisso juntos agora. O Hotel Central era um dos edifícios mais elegantes da cidade, com sua fachada clássica e jardins bem cuidados. Havia vários carros estacionados na entrada
e Olivia pôde ver através das janelas iluminadas do salão principal que a festa já estava em andamento. Marco estacionou o carro e se virou para ela. Última chance de desistir, ele disse com um pequeno sorriso. Olivia olhou para o hotel, para as pessoas que ela podia ver movendo-se dentro do salão, e sentiu o estômago se contrair com ansiedade familiar. Mas então olhou para Marco, para a confiança tranquila em seus olhos, e sentiu algo mais forte que o medo. Determinação. Não, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Não vou desistir. Não desta vez. Marco assentiu e saiu do carro, contornando-o para abrir a porta dela. Quando ele ofereceu o braço, Olivia o aceitou, sentindo a solidez reconfortante de seus músculos sob o tecido do terno. Eles caminharam em direção à entrada do hotel juntos, e pela primeira vez em 15 anos, Olivia não se sentia como uma impostora tentando fingir que pertencia a algum lugar. Ela não estava fingindo ser outra pessoa, ela estava sendo exatamente quem era, acompanhada por alguém que havia escolhido estar ao seu lado. O saguão do hotel estava decorado com flores e luzes suaves, criando uma atmosfera elegante, mas acolhedora. Havia uma mesa na entrada, onde uma mulher sorridente verificava os nomes na lista de convidados. Quando chegou a vez deles, Olivia disse seu nome com voz clara e firme e apresentou Marco simplesmente como meu acompanhante. Olivia! A mulher na mesa exclamou, olhando para uma foto ao lado da lista. Nossa, você está irreconhecível, que linda você ficou. Era um comentário bem intencionado, mas que carregava a implicação implícita de como ela devia ter parecido antes. Olivia sentiu a familiar pontada de constrangimento, mas antes que pudesse reagir, Marco se adiantou. Ela sempre foi linda, ele disse calmamente. Só que agora mais pessoas estão prestando atenção. A mulher piscou, um pouco surpresa com o comentário, mas sorriu e lhes deu os crachás com seus nomes. Enquanto caminhavam em direção ao salão principal, Olivia olhou para Marco com uma mistura de gratidão e admiração. Você é muito bom nisso, ela sussurrou. Em quê? Em me fazer sentir que valho alguma coisa. Marco parou de caminhar e se virou para ela, sua expressão subitamente séria. Olivia, você não precisa de mim ou de mais ninguém para valer alguma coisa. Você já vale. Sempre valeu. E naquele momento, parados no corredor elegante do hotel, com os sons da festa ecoando ao fundo, Olivia sentiu algo mudar dentro dela. Não era apenas sobre enfrentar o passado ou provar algo para ex-colegas cruéis. Era sobre finalmente se ver através dos olhos de alguém que enxergava sua verdadeira natureza. Eles entraram no salão juntos, prontos para enfrentar qualquer coisa que a noite pudesse trazer. O salão estava transformado numa versão elegante dos sonhos adolescentes de glamour. Luzes douradas criavam um ambiente acolhedor. Mesas redondas estavam dispostas estrategicamente pelo espaço e uma pequena pista de dança ocupava o centro do ambiente. Era exatamente o tipo de festa que Olivia havia imaginado 1000 vezes quando era adolescente, sempre se vendo do lado de fora, observando através de uma janela invisível. Mas desta vez, ela estava do lado de dentro, e a sensação era simultaneamente surreal e libertadora. Nos primeiros minutos, a experiência foi melhor do que ela havia esperado. Várias pessoas se aproximaram para cumprimentá-la, ex-colegas que ela mal se lembrava, mas que pareciam genuinamente felizes em vê-la. Eles fizeram perguntas educadas sobre sua vida, elogiaram sua aparência, e quando ela mencionou que era proprietária de uma padaria, responderam com interesse real e até mesmo admiração. Marco permaneceu ao seu lado durante todas essas conversas, sua presença sendo uma âncora constante que a mantinha centrada e confiante. Ele participava das conversas quando apropriado, fazia comentários inteligentes sobre o trabalho dela e tratava-a com uma consideração respeitosa que não passou despercebida pelos outros. Vocês formam um casal lindo, comentou uma ex-colega chamada Agnes, que Olivia se lembrava vagamente como sendo uma das pessoas mais gentis da turma. Há quanto tempo estão juntos? Alguns meses, Marco respondeu antes que Olivia pudesse falar, sua voz natural e relaxada.
Nos conhecemos na padaria dela. Eu sou cliente há quase 2 anos, mas demorei um tempo para reunir coragem de convidá-la para sair. A mentira era tão próxima da verdade que soou completamente convincente, e Olivia se surpreendeu com a facilidade com que Marco a contou. Mais que isso, havia algo na forma como ele disse que a fez se perguntar se não havia um grão de verdade escondido nas palavras. Eles estavam numa conversa animada com Agnes e seu marido quando Olivia a viu. Chiara estava do outro lado do salão, rodeada por um pequeno grupo que Olivia reconheceu imediatamente como sendo o núcleo do grupo popular da escola. Ela estava exatamente como Olivia havia imaginado que estaria, ainda bonita, ainda confiante, ainda irradiando aquela energia que fazia as pessoas gravitarem ao seu redor. O estômago de Olivia se contraiu num nó familiar de ansiedade, mas desta vez ela não desviou o olhar. Observou Chiara por alguns segundos, notando as linhas finas ao redor de seus olhos, a forma ligeiramente forçada de seu riso, a maneira como ela constantemente verificava seu reflexo nas superfícies brilhantes ao redor. Havia algo ali que sugeria que os anos não haviam sido tão gentis quanto a aparência inicial sugeria. "Você está bem?" Marco perguntou baixinho, seguindo a direção de seu olhar. "É ela", Olivia murmurou. "Chiara." Marco estudou a mulher do outro lado do salão por um momento, sua expressão pensativa. "Ela parece intensa. Essa é uma forma educada de dizer isso", Olivia respondeu, conseguindo um pequeno sorriso. Eles continuaram circulando pelo salão, e Olivia gradualmente se relaxou. As conversas eram agradáveis, as pessoas estavam sendo genuinamente gentis, e ela estava começando a se perguntar se havia superestimado os perigos daquela noite. Talvez as pessoas realmente tivessem mudado. Talvez ela tivesse dado poder demais às memórias antigas. Foi quando estava pegando uma taça de vinho espumante na mesa de bebidas que Chiara finalmente se aproximou. "Olivia!" ela exclamou, sua voz alta o suficiente para chamar a atenção de várias pessoas ao redor. "Nossa, que surpresa te ver aqui! Você nunca vinha nas outras reuniões." Havia algo no tom de voz de Chiara que imediatamente colocou Olivia em alerta. Era doce demais, alto demais, carregado com uma insinuação que ela reconhecia muito bem. "Oi, Chiara", Olivia respondeu mantendo sua voz calma. "É bom te ver." "Você está diferente", Chiara continuou, seus olhos fazendo uma varredura óbvia pelo corpo de Olivia. "Emagreceu, né? Boa para você. Sempre disse que você tinha potencial, só precisava de um pouco de disciplina." As palavras foram como uma bofetada. Olivia sentiu o sangue subir ao rosto, todas as inseguranças antigas ressurgindo como uma onda. Por um momento, ela se sentiu novamente como a adolescente desajeitada, que era alvo constante dos comentários venenosos de Chiara. Mas então, ela sentiu uma presença quente ao seu lado. Marco havia se aproximado, e sua simples proximidade foi como uma lembrança física de que ela não estava mais sozinha. "Chiara, né?" Marco disse, estendendo a mão com um sorriso educado, mas frio. "Marco, namorado da Olivia." Chiara aceitou o cumprimento, seus olhos avaliando Marco da cabeça aos pés, com uma expressão que Olivia conhecia bem. Era o olhar que ela usava quando estava calculando o valor social de alguém, decidindo se valia a pena ser agradável ou se podia descartar a pessoa. "Que interessante", Chiara disse, sua voz gotejando falsa simpatia. "E onde vocês se conheceram?" "Na padaria dela", Marco respondeu simplesmente. "Ah, claro, a famosa padaria." Chiara riu, mas havia uma qualidade áspera no som. "Sempre imaginei que Olivia acabaria fazendo algo doméstico. Combina com ela, né? Sempre foi do tipo caseiro." Olivia sentiu a humilhação familiar começar a se instalar, mas Marco deu um passo quase imperceptível para mais perto dela, seu ombro tocando levemente o dela. "A padaria dela é a melhor da região", ele disse, sua voz ainda educada, mas com uma firmeza nova. "Ela construiu um negócio de sucesso do zero, emprega várias pessoas da comunidade e faz parte importante da vida da cidade. É uma conquista impressionante." Chiara piscou.
claramente não esperando ser contradita. Claro, claro, não quis dizer que não eras importante, é só que sempre achei que ela tinha ambições maiores quando éramos jovens. As ambições dela se realizaram exatamente como deveriam, Marco respondeu. Ela escolheu construir algo significativo e duradouro. Nem todo mundo pode dizer o mesmo. Havia uma implicação sutil nas palavras de Marco que não passou despercebida por Chiara. Seu sorriso ficou mais forçado, e Olivia pôde ver a irritação crescendo em seus olhos. E você, Marco? Chiara perguntou, mudando de tática. O que você faz? Serralheiro. Marco respondeu sem hesitação ou constrangimento. Chiara mal conseguiu esconder a expressão de desdém que passou por seu rosto. Que prático, ela disse, como se a palavra fosse algo desagradável na boca. Foi então que Olivia viu a verdadeira Chiara emergir. A máscara de civilidade caiu por alguns segundos, revelando a mesma crueldade calculada que havia tornado a adolescência de Olivia um inferno. É engraçado como as pessoas acabam encontrando seu nível, né? Chiara continuou, olhando deliberadamente entre Olivia e Marco. A confeiteira gordinha e o operário. Combina mesmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Várias pessoas ao redor haviam parado de conversar, claramente percebendo que algo estava acontecendo. Olivia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, todas as inseguranças e vergonhas antigas voltando com força total. Mas antes que ela pudesse reagir, Marco deu um passo à frente. Com licença, ele disse, sua voz baixa, mas carregando uma autoridade que fez todas as pessoas ao redor prestarem atenção. Mas acho que você não entendeu algumas coisas básicas. Chiara abriu a boca para responder, mas Marco continuou antes que ela pudesse falar. Primeiro, Olivia não é gordinha. Ela é uma mulher linda, com curvas naturais e femininas que qualquer homem de bom gosto admiraria. Segundo, ela não é apenas uma confeiteira. Ela é uma empresária de sucesso que transformou sua paixão em um negócio próspero que serve sua comunidade com amor e dedicação. A voz de Marco cresceu ligeiramente, não alto o suficiente para ser grosseiro, mas firme o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir claramente. E terceiro, se você acha que um homem que trabalha com as mãos, que constrói e cria coisas úteis e belas, é menos valioso que alguém que só sabe fazer comentários maldosos sobre os outros, então você tem uma compreensão muito limitada do que realmente importa na vida. O salão havia ficado praticamente silencioso ao redor deles. Chiara estava visivelmente pálida, seus olhos saltando entre Marco e as pessoas que estavam obviamente ouvindo cada palavra. Mas mais importante que tudo isso, Marco continuou, sua voz se tornando mais suave, mas não menos poderosa. Olivia é gentil. Ela é generosa com seu tempo e carinho com pessoas que mal conhece. Ela faz biscoitos especiais para crianças tímidas, lembra dos nomes de todos os seus clientes e trata cada pessoa que entra na padaria dela como se fosse importante. Ele se virou ligeiramente para olhar para Olivia e ela viu uma intensidade em seus olhos que a fez sentir como se estivesse vendo através de uma janela para sua alma. Essas são qualidades que importam de verdade. Qualidades que fazem dela não só uma mulher bonita, mas uma pessoa extraordinária. E qualquer um que não consegue enxergar isso... Ele se virou de volta para Chiara. Está claramente muito ocupado olhando para baixo para ver o que realmente tem valor. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Chiara estava claramente sem palavras, seu rosto alternando entre vermelho de raiva e branco de constrangimento. As pessoas ao redor começaram a se afastar discretamente, claramente desconfortáveis com a tensão no ar. Olivia sentia como se seu coração fosse explodir. Nunca em sua vida alguém havia a defendido daquela forma, com tanta paixão e eloquência. As palavras de Marco não eram apenas uma defesa, eram uma declaração de seu valor como pessoa, uma afirmação de tudo que ela havia se esforçado para ser. Eu não quis, Chiara começou, mas sua voz estava fraca e pouco convincente.
Tenho certeza que não. Marco respondeu, sua voz voltando ao tom educado, mas ainda firme. Às vezes falamos sem pensar. Acontece. Com todos nós. E com isso ele ofereceu o braço para Olivia. Vamos dançar? Ele perguntou, como se nada extraordinário tivesse acabado de acontecer. Olivia acenou, ainda meio atordoada pelo que havia presenciado. Eles caminharam juntos em direção à pista de dança, deixando Chiara parada sozinha, junto à mesa de bebidas, claramente abalada pelo confronto. Quando Marco a tomou nos braços para dançar, Olivia sentiu como se estivesse flutuando. A música era suave e romântica, e eles se moviam juntos numa harmonia natural que surpreendeu a ambos. Obrigada, ela sussurrou, olhando nos olhos dele. Pelo quê? Por me defender, por me ver da forma como você me vê. Marco sorriu, e havia uma ternura em sua expressão que fez o coração dela acelerar. Eu só disse a verdade, Olivia, sobre quem você é, sobre o que você vale. Eles continuaram dançando, e Olivia percebeu que algo havia mudado fundamentalmente entre eles naquela noite. O que havia começado como uma encenação estava se tornando algo muito mais real e profundo. E pela primeira vez em sua vida, ela não estava com medo da possibilidade de ser vista e valorizada por quem realmente era. A semana seguinte, a reunião passou como uma névoa doce para Olivia. Ela se pegava sorrindo sem motivo durante o trabalho na padaria, repensando cada momento daquela noite especial, a forma como Marco havia a defendido, a naturalidade com que haviam dançado juntos, a conversa suave durante o caminho de volta para casa. Havia sido muito mais do que uma simples encenação, e ambos sabiam disso. Marco apareceu na padaria no dia seguinte, como sempre, mas desta vez havia uma diferença sutil em sua maneira de cumprimentá-la. Seus olhos se demoravam um pouco mais em seu rosto, seu sorriso era um pouco mais caloroso, e quando suas mãos se tocaram durante a troca do dinheiro, nenhum dos dois se afastou imediatamente. Como você está se sentindo depois de ontem? Ele perguntou, sua voz carregada de uma preocupação genuína. Diferente, Olivia respondeu honestamente. Como se algo tivesse mudado para melhor. Marco assentiu, parecendo entender exatamente o que ela queria dizer. Para mim também. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Havia muito que precisava ser dito, mas nenhum dos dois parecia ter certeza de como começar. Olivia, Marco disse finalmente, você gostaria de jantar na minha casa amanhã? Nada formal, apenas para conversarmos. Melhor. Ana ficaria feliz em conhecê-la oficialmente também. O convite fez o coração de Olivia acelerar. Conhecer Ana oficialmente significava ser apresentada como alguém importante na vida de Marco, não apenas uma conhecida casual. Eu adoraria, ela respondeu, surpreendida pela facilidade com que as palavras saíram. Na noite seguinte, Olivia chegou à casa de Marco com uma caixa de biscoitos especiais que havia preparado durante a tarde. Era uma casa simples, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente e cortinas amarelas nas janelas que davam um ar acolhedor ao ambiente. Marco abriu a porta vestindo jeans e uma camisa casual, muito diferente do homem elegante de terno que havia a acompanhado na reunião, mas igualmente atraente. Havia algo em vê-lo em seu ambiente natural que o tornava mais acessível, mais real. Ana, ele chamou. Nossa convidada chegou. A menina apareceu na sala claramente nervosa, mas tentando ser educada. Ela usava um vestido azul simples e havia penteado os cabelos com cuidado, obviamente querendo causar boa impressão. Oi, Ana, Olivia disse com um sorriso genuíno, se abaixando para ficar na altura da criança. Trouxe uma coisa especial para você. Ela abriu a caixa, revelando uma seleção de biscoitos decorados em formatos de animais, cada um pintado à mão com detalhes coloridos e caprichosos. Os olhos de Ana se arregalaram de encanto. Você fez isso tudo? Para mim? Especialmente para você, Olivia confirmou. Qual é seu animal favorito? Borboletas, Ana respondeu sem hesitar. Papai diz que elas são como as pessoas,
Às vezes ficam escondidas por um tempo, mas depois saem voando e mostram como são bonitas. Olivia olhou para Marco, tocada pela profundidade da metáfora. Ele deu de ombros com um sorriso tímido, como se fosse pego dizendo algo muito revelador. O jantar foi simples, mas delicioso. Marco havia preparado macarrão com molho de tomate caseiro e uma salada fresca. Ana, inicialmente tímida, gradualmente se abriu conforme a noite avançava. Ela contou sobre a escola, seus desenhos favoritos e os livros que o pai lia para ela antes de dormir. Papai é muito bom em fazer vozes diferentes, Ana disse orgulhosamente. Ele faz o lobo mau muito assustador, mas não tanto que me dê pesadelos. Seu papai é especial mesmo, Olivia concordou, notando como Marco ficou levemente corado com o elogio. Depois do jantar, Ana pediu para mostrar seu quarto para Olivia. Era um espaço pequeno, mas cheio de personalidade, com desenhos pregados nas paredes, uma estante cheia de livros infantis e uma cama com edredom de estrelas azuis. Este é meu lugar favorito, Ana disse, apontando para um cantinho perto da janela, onde havia almofadas no chão e alguns livros espalhados. É onde eu converso com a mamãe. O comentário casual fez Olivia parar de respirar por um momento. Ela olhou para Marco, que havia ficado visivelmente tenso. Conversa com a mamãe? Olivia perguntou gentilmente. Papai diz que ela foi para o céu, mas que ainda pode me ouvir, Ana explicou com a naturalidade das crianças, para aceitar mistérios. Então, às vezes, eu conto para ela sobre o meu dia ou peço coisas importantes. Ana se dirigiu para a cama e, num impulso infantil, levantou o travesseiro para mostrar algo a Olivia. Olha, eu escrevi uma carta para ela. Marco deu um passo à frente, claramente surpreso. Ana, eu não sabia que você... Mas Ana já havia puxado um pedaço de papel dobrado debaixo do travesseiro. A carta estava escrita na caligrafia caprichada de uma criança, com algumas palavras erradas e corações desenhados nas margens. Posso ler? Ana perguntou, obviamente orgulhosa de seu trabalho. Marco assentiu, embora parecesse emocionado demais para falar. Ana abriu o papel e começou a ler com voz clara. Querida mamãe que está no céu, eu sinto muita saudade de você, mas o papai está cuidando bem de mim. Só que ele fica triste às vezes, e eu queria que você mandasse alguém para fazer ele sorrir de novo. Alguém que faça biscoitos gostosos como você fazia e que ouve as pessoas quando elas estão tristes e que não vá embora como você teve que ir. Olivia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. As palavras simples da criança carregavam um peso emocional que era quase impossível de suportar. Ana continuou. Eu tentei fazer o papai feliz sozinha, mas acho que preciso de ajuda. Se você puder, manda alguém especial para a gente, por favor. Com amor, Ana. Quando Ana terminou de ler, um silêncio profundo tomou conta do quarto. Marco estava visivelmente emocionado, uma lágrima escorrendo silenciosamente por seu rosto. Quando você escreveu isso, Ana? Olivia perguntou, sua voz quase falhando. Faz um tempo, Ana respondeu pensativa. Foi no dia que papai ficou muito tempo olhando pela janela da cozinha, sabe? Ele faz isso quando está com saudade da mamãe. Marco se abaixou ao lado da filha, sua voz rouca de emoção. E quando foi esse dia, pequena? Ana pensou por um momento, franzindo a testa em concentração. Foi quando eu vi aquela senhora da padaria correndo atrás do papai na rua. Lembra? Você disse que ela queria conversar sobre alguma coisa importante. O mundo pareceu parar. Olivia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A data. Era exatamente o dia em que ela havia corrido atrás de Marco para fazer aquele pedido desesperado sobre fingir ser seu namorado. Marco olhou para Olivia, seus olhos arregalados de choque e algo que parecia reverência. Você escreveu isso na manhã do dia em que Olivia veio falar comigo. Ele disse baixinho para Ana, como se estivesse confirmando um fato impossível. Ana assentiu inocentemente. Foi. Eu escrevi de manhã e coloquei embaixo do travesseiro antes de ir para a escola. E aí, quando voltei, você me contou que a senhora da padaria queria que você fosse em uma festa com ela. Olivia se sentou na beirada da cama, suas pernas subitamente fracas.
A sincronia era impossível de ignorar, impossível de explicar como coincidência. Uma criança de 7 anos havia pedido para sua mãe no céu que enviasse alguém para fazer o pai sorrir de novo, no exato dia em que uma mulher desesperada havia corrido atrás dele pedindo um favor que mudaria todas as suas vidas. Marco, Olivia sussurrou. Isso é impossível, ele completou, mas sua voz estava cheia de admiração, não de ceticismo. Ou é a coisa mais bonita que já aconteceu na minha vida. Ana olhava entre os dois adultos com curiosidade. Vocês estão bem? Parecem meio estranhos. Marco se aproximou de Olivia e pegou sua mão. Ana, você se lembra da senhora da padaria que sempre te dava biscoitos especiais? Sim, ela é muito gentil. Uma vez me deu um biscoito de princesa só porque. Essa é a Olivia, Marco disse suavemente. E eu acho que sua mamãe realmente ouviu seu pedido. Ana olhou para Olivia com uma mistura de espanto e alegria. Você veio por causa da minha carta? Olivia estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de uma emoção que ela nem sabia como nomear. Acho que vim, Ana. Acho que sua mamãe nos ajudou a encontrar uns aos outros. A menina sorriu com uma radiance pura e se jogou nos braços de Olivia num abraço espontâneo e caloroso. Eu sabia que ela estava ouvindo. Eu sabia. Marco se juntou ao abraço, envolvendo as duas mulheres mais importantes de sua vida em seus braços. Ali, no quarto pequeno, cheio de estrelas de papel, os três entenderam que algo muito maior que coincidência havia trabalhado para uni-los. O que isso significa? Olivia perguntou baixinho, ainda segurando Ana. Marco olhou para ela, seus olhos escuros brilhando com uma mistura de lágrimas e esperança. Significa que talvez estejamos exatamente onde devemos estar. Significa que talvez algumas orações sejam realmente atendidas. Ana se afastou ligeiramente para olhar. Para ambos. Isso significa que você vai ficar conosco, Olivia. Para sempre. A pergunta inocente da criança ecoou no quarto como uma promessa esperando para ser feita. Olivia olhou para Marco, vendo em seus olhos a mesma esperança que sentia crescer em seu próprio coração. Se seu papai quiser, ela respondeu gentilmente, eu gostaria muito de ficar. Marco sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto, fazendo-o parecer anos mais jovem. Nós queremos, Olivia, mais do que qualquer coisa. E ali no quarto de uma menina que havia acreditado no poder das orações e no amor de uma mãe que havia partido, mas não os abandonado. 3 pessoas solitárias descobriram que às vezes as famílias não são formadas por sangue, mas por milagres pequenos e preciosos que chegam exatamente quando mais precisamos deles. Os meses seguintes trouxeram uma felicidade que Olivia nunca havia imaginado ser possível. Ela e Marco começaram a se ver regularmente, não mais fingindo um relacionamento, mas construindo um de verdade com base na conexão genuína que havia se desenvolvido entre eles. Ana se tornou uma presença constante na vida de Olivia. A menina aparecia na padaria depois da escola, fazendo lição de casa numa mesinha no canto enquanto Olivia trabalhava. Elas desenvolveram uma rotina especial. Ana ajudava a decorar biscoitos simples, aprendendo a fazer pequenos desenhos com glacê colorido, e, em troca, Olivia a ajudava com os problemas de matemática que ela achava difíceis. Você é muito melhor que o papai em explicar as contas, Ana confessou uma tarde, fazendo Olivia rir. Não conte para ele que eu disse isso. Olivia sussurrou conspirativamente. Mas eu acho que ele deixa você ganhar quando jogam cartas. A cumplicidade entre elas crescia a cada dia, e Olivia começou a entender o tipo de amor incondicional que uma mãe sente por um filho. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Ter alguém que dependia dela para carinho e orientação, alguém cujo bem-estar se tornava mais importante que o próprio. Marco também estava florescendo. O homem sombrio e reservado que ela conhecera estava gradualmente dando lugar a alguém mais leve, mais disposto a sorrir e fazer piadas. Ele começou a aparecer na padaria não apenas para comprar pão, mas para conversar, para roubar beijos rápidos quando não havia clientes por perto, para simplesmente estar perto dela. Você mudou minha vida, ele disse uma noite, enquanto caminhavam de mãos dadas,
depois de um jantar simples na casa dele. Ana estava dormindo, e eles haviam saído para dar uma volta pelo bairro silencioso. Você mudou a minha também, Olivia respondeu, apertando sua mão. Eu não sabia que podia ser feliz assim, mas nem tudo era perfeito. Havia momentos em que Olivia se sentia insegura sobre seu lugar na vida deles, questionando se realmente pertencia àquela família improvisada. E Marco, apesar de todo o carinho que demonstrava, ainda carregava uma tristeza profunda, que às vezes emergia quando ele achava que ninguém estava olhando. O primeiro teste real de sua relação veio 3 meses depois daquela noite reveladora. A escola de Ana organizou um jantar para os pais, e Marco convidou Olivia para acompanhá-los como uma família. Você tem certeza? Olivia perguntou nervosa. As pessoas vão me ver como a namorada do pai dela, não como... Como o quê? Marco a interrompeu gentilmente. Como alguém que realmente importa na vida dela, como uma figura materna. Marco parou de caminhar e se virou para ela, pegando suas 2 mãos. Olivia, você é uma figura materna para Ana. Ela te ama como se você fosse... Como se você sempre tivesse feito parte da vida dela. A emoção na voz dele quase a fez chorar. E você, como você me vê? Eu te vejo como a mulher que salvou minha filha de crescer sem uma mãe e que salvou a mim de viver o resto da vida sozinho. O jantar na escola começou bem. Olivia estava nervosa, mas Ana estava radiante por ter ambos os pais presentes no evento. Elas se sentaram numa mesa com outras famílias e as conversas foram agradáveis e descontraídas. Foi durante a sobremesa que a situação ficou complicada. Uma das mães da mesa, uma mulher chamada Viola, que Olivia reconheceu como sendo particularmente ativa na organização de eventos escolares, fez um comentário aparentemente casual. É interessante ver como algumas crianças se adaptam bem a mudanças familiares, Viola disse, olhando significativamente para Ana, que estava conversando animadamente com Olivia sobre um projeto de ciências. Marco franziu a testa. Como assim? Oh, nada demais, Viola continuou com um sorriso que não chegava aos olhos. É só que algumas crianças que perderam a mãe às vezes se apegam muito rapidamente a qualquer figura feminina que apareça. É natural, claro, mas como pais, precisamos tomar cuidado para não confundir as crianças sobre relacionamentos temporários. O comentário foi como uma bomba silenciosa explodindo na mesa. Olivia sentiu o sangue subir ao rosto, mas foi Ana quem reagiu primeiro. A Olivia não é temporária, a menina disse com a honestidade brutal das crianças. Ela vai ficar conosco para sempre. Viola riu, um som condescendente que fez Olivia se encolher internamente. Claro, querida, mas às vezes os adultos mudam de ideia, não é? Especialmente quando percebem que cuidar de uma criança que não é sua pode ser mais difícil do que imaginaram. Foi então que Olivia viu vermelho. Não pela crueldade direcionada a ela, mas pela forma como o comentário estava afetando Ana, que havia ficado visivelmente perturbada. Com licença, Olivia disse, sua voz calma, mas firme. Mas acho que você está fazendo algumas suposições incorretas. Viola ergueu uma sobrancelha. É mesmo? Primeiro, eu não estou cuidando da Ana porque é fácil ou conveniente. Eu cuido dela porque a amo. Segundo, relacionamentos temporários são aqueles baseados em conveniência ou interesse próprio. O que eu tenho com Marco e Ana não é baseado em nada disso. Olivia se virou para Ana, que estava olhando para ela com os olhos arregalados. E terceiro, Ana não é uma criança confusa que se apega a qualquer um. Ela é inteligente, carinhosa e tem um instinto excelente para pessoas. Se ela confia em mim, é porque eu mereço essa confiança. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Viola estava claramente sem palavras, e outras pessoas ao redor haviam parado suas conversas para escutar. Marco colocou a mão sobre a de Olivia, um gesto de apoio que não passou despercebido por ninguém. A Olivia é parte da nossa família, ele disse simplesmente. E qualquer pessoa que tenha problema com isso pode conversar comigo. Ana se levantou da cadeira e correu para abraçar Olivia. Eu te amo-te, Olivia.
Ela disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Você é a melhor mãe que eu poderia ter. O comentário inocente da criança fez os olhos de Olivia se encherem de lágrimas. Viola murmurou algo sobre usar o banheiro e se afastou da mesa, claramente constrangida. Mas o dano estava feito. No caminho de volta para casa, Olivia não conseguiu parar de pensar nas palavras venenosas de Viola. E pior, não conseguiu parar de se perguntar se havia alguma verdade nelas. Você está bem? Marco perguntou quando estacionou na frente da casa dela. Estou pensando no que ela disse, Olivia admitiu. Sobre relacionamentos temporários, Olivia, você sabe que... E se ela estiver certa? Olivia o interrompeu. E se você perceber que é difícil demais ter alguém nova na vida de vocês? E se Ana decidir que quer só vocês dois? E se eu não souber como ser a mãe que ela merece? Marco desligou o motor e se virou para ela completamente. Olivia, olha para mim. Ela ergueu os olhos relutantemente. Você realmente acha que depois de tudo que passamos, depois da carta da Ana, depois de todos esses meses, eu vou simplesmente mudar de ideia sobre você? Pessoas mudam de ideia o tempo todo, Olivia sussurrou. Especialmente sobre mim. A dor naquela confissão partiu o coração de Marco. Ele percebeu que as feridas antigas de Olivia eram mais profundas do que havia imaginado e que uma mulher maldosa numa festa escolar havia conseguido reabrir todas elas. Nas semanas seguintes, Marco tentou tranquilizar Olivia, mas ele mesmo começou a ter dúvidas. Não sobre seus sentimentos por ela, mas sobre sua capacidade de proteger tanto Olivia quanto Ana se as coisas dessem errado. E se Olivia realmente decidisse que era difícil demais? E se Ana se machucasse se ela fosse embora? A insegurança de Marco começou a se manifestar como uma distância sutil. Ele ainda era carinhoso, ainda passava tempo com ela, mas havia uma reserva nova que Olivia sentia, mas não conseguia identificar completamente. Tudo chegou ao clímax numa noite de sexta-feira. Olivia havia preparado um jantar especial para os três, mas quando Marco chegou para buscá-la, ele parecia distante e preocupado. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou enquanto caminhavam para a casa dele. Estive pensando, Marco disse, evitando olhá-la nos olhos. Talvez devêssemos ir mais devagar, com tudo isso, com Ana se apegando tanto a você. Olivia parou de caminhar. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez a Viola tenha razão. Talvez eu esteja sendo egoísta, colocando Ana numa situação onde ela pode se machucar se as coisas não derem certo entre nós. A traição que Olivia sentiu foi como um soco no estômago. Então você quer terminar? Eu quero proteger minha filha, Marco respondeu, finalmente olhando para ela. E talvez proteger você também. Talvez você mereça alguém sem toda essa bagagem, sem uma criança que não é sua... Não, Olivia o interrompeu, sua voz trêmula de raiva e dor. Não você faça isso. Não, você tome decisões por mim sobre o que eu mereço ou quero. Olivia, Ana não é bagagem, Marco. Ela é um presente. E se você não consegue enxergar isso, se você não consegue confiar em mim o suficiente para acreditar que eu não vou abandonar vocês, então talvez você esteja certo. Talvez devêssemos mesmo dar um tempo. Ela se virou e começou a caminhar em direção à sua casa, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Marco ficou parado na calçada, assistindo a mulher que amava se afastar, perguntando-se se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Dentro da casa, Ana estava esperando na janela da sala, como sempre fazia quando sabia que Olivia ia jantar com eles. Quando viu apenas o pai chegando sozinho, ela correu para a porta. Cadê a Olivia, papai? Marco se abaixou ao lado da filha, sua voz pesada de arrependimento. Ela não vai vir hoje, pequena. Por quê? Ela está doente? Não, Ana. Nós brigamos. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Por causa de mim? Porque eu disse que ela era minha mãe na escola? Não, meu amor, nunca por sua causa. Marco abraçou a filha, sentindo o peso de sua decisão precipitada. Foi porque papai ficou com medo. Medo de quê? Medo de perdê-la. E acabei fazendo exatamente isso. Ana se afastou para olhar nos olhos do pai,
sua expressão séria demais para uma criança de 7 anos. Papai, você me prometeu que não deixaria ela ir embora. Você prometeu que íamos ser uma família. A acusação inocente da filha foi como uma facada no coração de Marco. Ele havia prometido, e por causa de seus próprios medos e inseguranças, havia quebrado a promessa mais importante que já havia feito. Eu sei, pequena, eu sei. Ana se virou e correu para seu quarto, deixando Marco sozinho na sala vazia. Percebendo que havia destruído a única coisa boa que tinha acontecido em suas vidas desde que perderam a esposa e mãe que tanto amaram. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Olivia havia enfrentado desde a adolescência. Ela tentou manter a rotina normal na padaria, mas estava claramente abatida. Os clientes regulares notaram sua tristeza, embora nenhum soubesse exatamente o que havia acontecido. Marco não apareceu na padaria nos primeiros 3 dias. Olivia alternava entre alívio e decepção cada vez que a campainha tocava e não era ele. Ela havia se preparado mentalmente para vê-lo, mas também temia o constrangimento do encontro. Ana, por outro lado, não estava aceitando a situação com a mesma resignação dos adultos. No 3º dia, ela escapou da supervisão da vizinha que cuidava dela depois da escola e correu para a padaria sozinha. "Olivia!" ela gritou, entrando na loja com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Por que você não vem mais em casa?" Olivia largou imediatamente o que estava fazendo e se ajoelhou para ficar na altura da menina. "Ana, o que você está fazendo aqui sozinha? Seu pai sabe onde você está?" "Não, e eu não ligo," Ana respondeu com a teimosia de uma criança ferida. "Ele fica triste o tempo todo. Eu fico triste o tempo todo. E você também parece triste. Por que nós todos temos que ficar tristes quando podemos ficar juntos e felizes?" A lógica simples da criança atingiu Olivia como um raio. "Ana, às vezes as coisas são mais complicadas do que gostaríamos que fossem." "Mas não precisam ser," Ana insistiu. "Papai disse que vocês brigaram porque ele ficou com medo." "Mas de quê? Você nunca ia embora e deixar a gente ir?" A pergunta, direta da menina, fez os olhos de Olivia se encherem de lágrimas. "Não, Ana. Eu nunca ia embora por escolha própria." "Então por que vocês não podem simplesmente parar de brigar e voltar a ser felizes?" Antes que Olivia pudesse responder, a campainha da padaria tocou e Marco entrou correndo, claramente desesperado. "Ana, você não pode sair assim sem avisar. Eu estava..." Ele parou quando viu Olivia ajoelhada ao lado da filha, ambas com lágrimas nos olhos. Por um momento, os 3 ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. "Ana, vá para o carro," Marco disse gentilmente, mas com autoridade. "Preciso conversar com a Olivia." Ana olhou entre os 2 adultos, sua expressão determinada. "Só se vocês prometerem que vão parar de ser bobos e voltar a ser uma família." "Ana..." Marco começou. "Promete?" Ela insistiu, cruzando os braços pequenos. Marco olhou para Olivia, vendo em seus olhos toda a dor que ele havia causado. "Vai para o carro, pequena. Eu prometo que vamos conversar sobre tudo." Ana assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta, e saiu da padaria depois de dar um abraço rápido em Olivia. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de arrependimento. Marco se aproximou lentamente do balcão, como se Olivia fosse um animal ferido que pudesse fugir a qualquer momento. "Olivia, Você me quebrou, Marco," ela disse baixinho, impedindo-o de continuar. "Eu abri meu coração para você e para Ana. Me permiti acreditar que podíamos ser uma família, e você jogou tudo fora na primeira dificuldade. Eu sei que estraguei tudo." Marco passou as mãos pelos cabelos, sua voz carregada de arrependimento. "Eu tive medo, e em vez de conversar com você, eu fugi, como um covarde." "Por quê, Marco? Por que você não conseguiu confiar em mim?" Marco respirou, fundo, como se estivesse se preparando para confessar algo que havia mantido guardado por muito tempo. "Porque perder minha esposa me destruiu, e me apaixonar por você me assustou porque significava que eu tinha algo precioso para perder de novo. Mas mais que isso, eu tive medo de que você percebesse que somos bagagem demais, que Ana e eu somos muito complicados."
Olivia sacudiu a cabeça, lágrimas correndo pelo rosto. Você ainda não entende, não é? Vocês não são bagagem. Vocês são minha família. A família que eu esperei a vida inteira para ter. Eu sei disso agora, Marco disse, sua voz quebrando. Ana me fez ver isso. Ela me disse que eu prometi que não deixaria você ir embora, e ela estava certa. Eu quebrei a promessa mais importante que já fiz. Ele se aproximou mais, estendendo a mão hesitantemente em direção a ela. Olivia, eu te amo. Ana te ama. E sei que não mereço uma segunda chance depois do que fiz, mas você poderia me perdoar? Nos perdoar? Olivia olhou para o homem que havia se tornado o centro de seu universo, vendo a vulnerabilidade genuína em seus olhos. A dor dos últimos dias ainda estava fresca, mas mais forte que isso era o amor que sentia por ele e por Ana. Marco, ela disse suavemente, eu te perdoo, mas preciso que você prometa uma coisa. Qualquer coisa. Promete que da próxima vez que você ficar com medo, você vai conversar comigo ao invés de fugir? Promete que vamos enfrentar os problemas juntos? Prometo, Marco disse sem hesitação. E prometo mais uma coisa. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da padaria, pegando a mão de Olivia nas suas. Prometo que vou passar o resto da minha vida provando que você é a coisa mais preciosa que já aconteceu comigo e Ana. Olivia soluçou, puxando-o para se levantar e se jogando em seus braços. Eu te amo também, Marco. Amo vocês dois mais do que imaginei ser possível amar alguém. Eles se beijaram ali, no meio da padaria onde tudo havia começado, e foi como se todas as peças de suas vidas finalmente se encaixassem no lugar certo. Ana apareceu na porta alguns segundos depois, obviamente não conseguindo esperar no carro. Isso significa que vocês fizeram as pazes? Significa que vamos ser uma família, Marco respondeu, puxando a filha para o abraço. Para sempre? Ana perguntou. Para sempre? Olivia confirmou, beijando o topo da cabeça da menina. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia íntima na própria padaria. Olivia havia transformado o espaço com flores silvestres e luzes douradas, criando um ambiente mágico e acolhedor. Ana usava um vestido azul claro e espalhava pétalas de rosas brancas pelo chão com uma alegria contagiante. Os votos que trocaram foram simples, mas profundos, falando sobre segundas chances, sobre famílias que se formam pelo coração e não pelo sangue, sobre amor que cresce nos lugares mais inesperados. Olivia, Marco disse, segurando suas mãos diante do pequeno grupo de amigos e vizinhos. Você me ensinou que é possível amar de novo, que é possível construir felicidade sobre as ruínas da dor. Prometo ser o marido que você merece e o pai que Ana precisa. Marco, Olivia respondeu, sua voz embargada de emoção. Você e Ana me mostraram que eu sou mais forte e mais capaz de amar do que jamais imaginei. Prometo ser a esposa e mãe que vocês merecem. Ana, que havia insistido em ter uma fala na cerimônia, se adiantou com um papel na mão. Eu também quero fazer uma promessa, ela disse com a seriedade de uma criança que entende a importância do momento. Prometo ser a melhor filha para os dois e sempre lembrar que a Mamãe do Céu nos ajudou a ficar juntos. Não havia um olho seco na plateia. A vida que construíram juntos foi tudo o que haviam sonhado e mais. Domingos preguiçosos fazendo panquecas, noites de jogos na mesa da cozinha, Ana florescendo sob o carinho de 2 pessoas que a amavam incondicionalmente. A padaria prosperou ainda mais com Marco, ajudando-o ocasionalmente nos fins de semana, e Ana se tornando uma pequena confeiteira talentosa. 1 ano depois do casamento, Olivia descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria e abraços, que duraram horas. Ana estava extasiada com a perspectiva de ser irmã mais velha. Será que a Mamãe do Céu sabia disso também? Ela perguntou, colocando a mão na barriga ainda pequena de Olivia. Tenho certeza que sim, Olivia respondeu. Acho que ela planejou tudo desde o começo. O bebê nasceu numa manhã ensolarada de primavera, um menino saudável e forte, que eles chamaram de Pietro, em homenagem ao nome preferido de Ana. E como uma forma de honrar a esposa,
que havia partido, mas nunca foi esquecida. Ana se apaixonou imediatamente pelo irmãozinho, insistindo em ajudar com tudo, desde as mamadeiras até as trocas de fraldas. Era impossível olhar para ela segurando Pietro e não ver o amor incondicional brilhando em seus olhos. Agora nossa família está completa, Marco disse uma noite observando Olivia amamentar Pietro, enquanto Ana lia uma história para eles. Estava completa desde o dia que decidimos ficar juntos. Olivia corrigiu suavemente. Só ficou maior. Foi 2 anos depois do nascimento de Pietro que Olivia recebeu uma mensagem inesperada. Era de Chiara, a mulher que havia tornado seus anos escolares um inferno. Olivia, sei que não tenho o direito de entrar em contato depois de tantos anos, e especialmente depois do jeito que te tratei na reunião. Estou em terapia há alguns meses, e parte do meu processo é assumir responsabilidade pelo mal que causei. Eu era cruel com você na escola, e continuei sendo cruel naquela noite. Não espero perdão, mas queria que soubesse que estou genuinamente arrependida. Olivia leu a mensagem várias vezes, sentindo uma mistura de satisfação e compaixão. Por alguns minutos considerou não responder, mas então pensou na mulher que se havia tornado, na família que construíra, na felicidade que encontrara. Sua resposta foi breve. Chiara, obrigada por entrar em contato. Eu te perdoo não porque você merece, mas porque eu mereço seguir leve. Desejo que você encontre a paz que está procurando. Marco a encontrou na cozinha alguns minutos depois, olhando pela janela com uma expressão serena. Está tudo bem? Ele perguntou, abraçando-a por trás. Está perfeito, Olivia respondeu, apoiando-se contra ele. Absolutamente perfeito. Na sala, a carta de Ana estava emoldurada na parede, uma lembrança diária de que, às vezes, os pedidos mais puros e inocentes são exatamente os que o universo mais escuta. Era uma prova tangível de que o amor pode superar qualquer obstáculo e que as famílias mais belas são aquelas formadas pela escolha, não por obrigação. Ana, agora com 11 anos, ainda gostava de conversar com a Mãe do Céu, mas agora suas conversas eram de gratidão, não de pedidos. Ela tinha tudo que uma menina poderia querer: pais que a amavam, um irmãozinho que a adorava e a certeza de que pertencia a algum lugar. Pietro crescia cercado de amor e risadas, uma criança feliz que nunca conheceria a solidão que havia marcado a infância de seus pais. Ele tinha os olhos escuros do pai e o sorriso doce da mãe, mas mais importante que isso, tinha a segurança de ser amado incondicionalmente. E Olivia, a confeiteira solitária que uma vez havia se escondido atrás de suas inseguranças, havia se tornado a matriarca de uma família amorosa e próspera. Ela ainda fazia os melhores pães da cidade, mas agora suas manhãs começavam com abraços e beijos, suas tardes eram interrompidas por risadas infantis e suas noites terminavam nos braços do homem que havia visto sua verdadeira beleza desde o primeiro momento. Na noite de seu 5º aniversário de casamento, enquanto observavam Ana ensinar, Pietro a decorar biscoitos e Marco preparava jantar na cozinha, Olivia se permitiu um momento de reflexão sobre a jornada que os havia trazido até ali. Tudo havia começado com um convite amassado e um momento de coragem desesperada. Uma carta inocente, escrita por uma criança solitária. Uma oração que foi atendida de uma forma que nenhum deles poderia ter imaginado. Em que você está pensando? Marco perguntou, se aproximando e passando o braço ao redor de sua cintura. Em como somos sortudos, Olivia respondeu, observando seus filhos rirem juntos. Em como, às vezes, as coisas mais bonitas da vida vêm dos momentos mais assustadores. Marco beijou sua têmpora suavemente. E em como vale a pena ser corajoso, mesmo quando estamos morrendo de medo. Especialmente quando estamos morrendo de medo, Olivia concordou. Eles ficaram ali, abraçados, observando a vida que haviam construído juntos. Uma vida que havia começado com medo e solidão, mas que se transformara em algo mais belo do que qualquer um deles havia ousado sonhar. Uma vida que provava que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo
e que às vezes os milagres chegam disfarçados de pedidos simples feitos por corações puros. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Olivia, Marco e Ana tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes, que exploram o poder do amor, da família e das segundas chances. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a complexidade e a beleza da vida. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual parte da história mais os emocionou.